Lucas Martins, professor Lucas Amaral, Basília, Lúcio, vamos trazer mais um elemento para essa conversa, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos construíram a indústria de petróleo da Venezuela e acusou governos anteriores de terem permitido o que chamou de um dos maiores roubos de propriedade americana na história do país. Então vamos ouvir mais um trecho da fala de Trump. We built Venezuela oil industry with American talent, drive, and skill, and the socialist regime stole it from us during those previous administrations, and they stole it through force. This constituted one of the largest thefts of American property in the history of our country, considered the largest theft of property in the history of our country. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, so we didn't do anything about it. I would have done something about it. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but that's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. Bom, a gente viu aí então a fala do presidente norte-americano Donald Trump na coletiva após o ataque na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos também afirmou que o país vai governar temporariamente o território venezuelano até uma transição segura, adequada e justa. Ele disse que não quer repetir, nas palavras dele, a mesma situação dos últimos anos e prometeu levar o país à liberdade, à paz e à justiça. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do.
this partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe. And it will also make the many, many people from Venezuela that are living in the United States extremely happy. Sabe qual é o bom, Marina, de assistir o discurso do Trump ao lado de professores de história e de relações internacionais? É que eles já detectaram meias verdades nesse discurso aí, eles vão já comentar daqui a pouco. Mas antes eu preciso me despedir da Basília, que ela precisa sair, mas tem mais uma pergunta, Basília? Pode fazer. Eu acho que o mais urgente realmente é analisar o discurso do Trump, né? Eu queria que vocês avaliassem, então, assim, há muitas dúvidas, senhores, nós jornalistas, vocês que são especializados também as têm. A única certeza que a gente tem neste momento é que a vida dos venezuelanos mudou, nunca mais será a mesma. Se isso vai ser melhor ou pior com ou sem Maduro, o tempo dirá. A partir das últimas palavras aí que foram ditas pelo Trump, os senhores veem alguma chance de uma Venezuela, agora sob nova direção, voltar para o Mercosul? Eles estão há 10 anos suspensos do Mercosul em virtude de violações de direitos humanos, as próprias dúvidas que cercavam a legitimidade do processo eleitoral na Venezuela. Ainda tem muitas dúvidas sobre o futuro dos venezuelanos, mas a gente pode imaginar que uma Venezuela sob a gestão de Trump vai ter caminho livre para voltar a um bloco econômico que representa mais a região, que fortalece mais a região do que a visão americana ou trumpista do que é política? Ótima Fica pergunta. aí a cargo dos dois Lucas. Pode Ótima pergunta, Basília. Gostei muito da sua pergunta, realmente muito boa. Me despeço de você, então. Assim que você vai ficar, você quer ouvir, né, a resposta. Lucas Martins, por favor. Vou assistir o SBT News. Sim, é claro. Bem, tratando inicialmente do Mercosul, e a Venezuela, de fato, suspensa exatamente por violações de direitos humanos vinculadas ao governo Maduro, ao chavismo. Agora, vamos pensar também na composição atual no Mercosul e a participação também da Argentina no Mercosul e também qual é a visão que tem não só argentinos, mas também os americanos com relação ao Mercosul. Na visão americana e mesmo na visão de Javier Milei, e essa conexão entre Estados Unidos e Argentina, ela se aprofunda, pelo menos quando nós pensamos nesses mecanismos multilaterais na América do Sul e na América Latina, de uma forma geral. Há um certo desinteresse por parte destes grupos políticos de relações multilaterais, organismos multilaterais e um privilégio, né, uma priorização daquilo que representa, por exemplo, acordos comerciais entre dois países, não necessariamente algo que vá valer para um bloco como um todo. Inclusive, Javier Milei tem uma posição muito forte no sentido de até se opor ao que representa o Mercosul, até de questionar a existência do Mercosul. Por isso que dá para dizer que no momento em que nós temos essa composição hoje no Mercosul, com o presidente Lula no Brasil, também um governo um pouco mais de esquerda, por exemplo, no Uruguai, o Paraguai um pouco mais de centro-direita. Existe também uma preocupação sobre como esses países, principalmente os mais ligados a uma esquerda política, como vão reagir a partir do momento em que quem estará à mesa representando Caracas? Será um representante do governo da Venezuela, seja ele Delcy Rodrigues, ou seja ele Edmundo Gonçalves, Maria Corina Machado, ou será um representante de uma equipe formada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Isso reflete exatamente na forma como outros países vão se comportar diante daquilo que existirá a partir da deposição de Maduro. Por isso que há muita incerteza, principalmente quando nós falamos dessas reações dentro da América do Sul, não somente pelas alianças que o grupo político de Corina Machado estabeleceu, mas também desses grupos mais à esquerda, a Colômbia, o Brasil, o Uruguai. Como é que eles vão enxergar o reconhecimento da Venezuela? Como que a Venezuela vai se apresentar a partir de agora? Como um protetorado americano ou através de um governo
eleito de uma forma um pouco contestada ou não, mas como se apresenta a partir de agora a Venezuela? Tudo isso vai definir como a Venezuela vai construir as suas relações e também como a Venezuela vai participar de organismos multilaterais. Bom, repasso aqui então, professor, para o Lucas Amaral, né? Qual a chance da Venezuela voltar agora a integrar o Mercosul? E também gostaria que você comentasse aquele detalhe que você percebeu ali no discurso de Trump, se tem uma fake news ou não. No caso do Donald Trump, a gente entende que às vezes há algumas hipérboles, né? Há um uso excessivo de verdades, por assim dizer. E nesse caso, em especial, foi a questão do petróleo, do roubo, do que seria o capital americano, de petrolíferas americanas na região. É verdade que no começo do século XX, a gente teve a presença de empresas americanas e europeias que construíram o começo, fizeram o início mesmo da exploração de petróleo na região. Mas já na década de 70 começa o processo de estatização da exploração desse petróleo, ou seja, ele não acontece durante um governo Maduro, nem um governo Chávez, na verdade ele acontece bem antes disso, com relações muito positivas com os Estados Unidos, até porque a Venezuela não teve um golpe militar apoiado pelos americanos, eles fizeram um acordo chamado de Punto Fijo, que permitiu que o Estado tivesse uma estabilidade justamente por causa desse petróleo que fluía para os Estados Unidos. Então, na verdade, essa ideia de que tudo foi construído pelos Estados Unidos, ela não corresponde completamente à verdade. Na década de 70 há uma estatização e aí sim, nos anos 90, 2000 para frente, nós temos aí um forte investimento nessa indústria petrolífera pelos governos mais de esquerda, em especial no governo Chávez. Em relação à questão da Venezuela no Mercosul... Duas estatizações, então, né? Perdão, uma nos anos 70 e depois outra com Chávez. Isso, o que houve, na verdade, foi uma estatização inicial da construção do Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, ali na década de 70, e depois um fortalecimento dessa indústria para que boa parte dos recursos do petróleo ficassem dentro do país, que era justamente a base econômica do governo Chávez. Era por onde ele retirava os recursos para manutenção no poder, obviamente, para as questões sociais e para os projetos que aconteceram no país e também para a sua projeção de política externa. Então, houve, na verdade, ali, não diria talvez uma segunda estatização, mas um reforço muito grande do papel do Estado na condução da exploração de petróleo. Ok. Marina? A gente se despede primeiro da Basília Rodrigues. Basília, obrigada pela sua participação aqui no nosso plantão hoje à tarde. Um bom descanso para você. A gente segue contando com o seu trabalho aqui no SBT News. Obrigada. Bom almoço para você, Basília Rodrigues. E amanhã estamos de volta aqui. Combinado. Né?